Tudo bem com vocês? Veja, nós estamos trabalhando algumas questões do livro Desafios da Educação. Nós iniciamos na semana passada, vocês já viram uma introdução desses aspectos que a gente vem abordando, e eu disse para vocês que nós não iríamos trabalhar todas as questões, mas iríamos dissecar algumas que a gente escolhesse sem perder o foco no livro e sem perder o foco como um todo na educação, porque aprendemos, estudamos e estamos nesse movimento de divulgação dentro do processo de autoeducação e de educação, considerando que se a educação é desenvolver hábitos saudáveis, se é tirar de dentro o melhor que a pessoa tem, como aquilo que nós já vimos em vídeos anteriores falando deste tema, hoje nós vamos trabalhar a questão de número 2 do livro Desafios da Educação. Eu não vou trabalhar todos os escritos que aqui estão, mas se vocês depois puderem adquirir o livro, acompanhar conosco e não se contentarem com aquilo que a gente vem trazendo, que a parte mais importante de tudo que a gente traz, e aí eu falo por mim, de tudo que a gente traz é a gente não se contentar. Escutou? Pesquisa. Escutou? Aprofunda. Escutou? Comenta. Então, façamos o melhor. Mas dentro deste movimento, não contentemos com o que tem nos sido apresentado, ok? Vamos lá à questão de número 2 do livro Desafios da Educação. O bebê recém-nascido já está em condições de ser submetido ao processo evolutivo? É a pergunta que Raul Teixeira fez para o orientador espiritual Camilo. O recém-nascido está em condições de ser submetido ao processo evolutivo? Olha a resposta que a espiritualidade dá e a gente vai tecer os comentários. Todo recém-nascido, à medida que vem registrando no ambiente doméstico em que se encontra a excitação e o destempero verbal dos seus habitantes, os costumes de gritar ou de falar moderadamente, os hábitos de violências físicas ou de tratamento carinhoso, vai assimilando tais coisas, passando a externá-las tão logo esteja apto para isso. Então veja bem, dentro da observação que ele traz para nós, todo recém-nascido, à medida que ele vai registrando, mas olha, aqui ele está abordando se o recém-nascido tem condições de ser submetido. Nós, espíritas, estudiosos, conhecedores, viventes daquilo que a gente está aprendendo, sabemos que o espírito, inúmeras vezes, ele já convive no ambiente doméstico, muito antes de retornar àquele núcleo familiar. Ele já está conosco. Se ele já convive conosco, aí vocês estão pensando, mas não lembro de ter lido. Se vocês forem lá no livro Vida e Sexo, Emmanuel, colocando para a gente no capítulo 3, intitulado Namoro, ele vai colocar que os futuros habitantes daquele lar, aqueles casais que estão enamorados, que estão se consorciando, recém-casados, os futuros habitantes, eles já começam a conviver nesse núcleo. Se eles já começam a conviver no núcleo, veja, quando recém-nascidos estão em condições dessa submissão ao processo educativo? Então, a espiritualidade coloca para nós, à medida que ele vai registrando no ambiente doméstico em que se encontra, seja a excitação, o destempero daqueles moradores, seja o falar gritando ou falar moderadamente, as violências, os hábitos de violência, violência física, violência verbal ou o tratamento carinhoso, ele vai assimilando tais coisas, passando a externá-las tão logo esteja apto para isso. Então veja bem, eu vou trazer um exemplo da clínica, e aí eu estou falando da clínica psicológica, daquela relação que a gente tem inúmeras vezes no convívio ambulatorial,
nos postos, nos hospitais, no convívio da clínica, do consultório, daqueles pais que nos procuram. Por quê? O que a gente estuda, determinados comportamentos da criança, determinados comportamentos, são comportamentos que eles assistem. Ou eles assistem, ou assistiram antes de chegar, assistem enquanto estão no movimento da gravidez, enquanto estão na vida intrauterina, porque embora eles estejam naquele processo de encolhimento, de recrudescimento, como a gente vê no livro Missionários da Luz, no capítulo 13, que vai descrever para nós a reencarnação de Segismundo, eles passam pelo departamento onde vão fazer essa adaptação, mas eles estão percebendo o ambiente físico aonde eles reencarnarão. Então eles já têm uma percepção. Quando nascem, nós vemos hoje no movimento espírita a evangelização de bebês. Algumas casas já têm um trabalho muito bacana, aonde a gente vê cada casa tentando alicerçar esse movimento dentro da necessidade dos pais que a procuram, dentro da necessidade dos meninos que eles percebem e vão montando aulinhas de evangelização para bebês, onde as mães estão ali juntas e aquela troca energética, mãe e filho, evangelizador e evangelizando-os, espiritualidade e todos, é extremamente saudável para aquele bebê. Então vocês imaginem, nós não sabemos que lar está adentrando a casa espírita, mas sabemos que todos estão recebendo. Nessa prática clínica que eu falei com vocês, que ia trazer um exemplo, veja, eu recebi certa vez um casal, eles estavam com um filho com 2 anos aproximadamente. Esse garoto iria completar 2 anos, daí a mais ou menos 2 meses. Mas ele já tinha atitudes agressivas. E ele estava numa escolinha, e essa escola disse para os pais que o comportamento dele de agredir os coleguinhas, de morder, de aproximar, seja o coleguinha, seja a professora, de aproximar e ser agredido, estava acontecendo repetidas vezes, a tal ponto de outros pais reclamarem do perfil deste garoto. Iria completar 2 anos. E aí a escola deu um ultimato para os pais. Vocês vão levá-lo para um acompanhamento terapêutico, senão eu não posso continuar com ele aqui. Porque, veja, eu estou recebendo reclamação dos pais e algumas reclamações por escrito, para que, se houver algum problema, eles também querem deixar registrado. Olha que ponto que nós chegamos do nível de agressividade deste garoto. Então os pais me procuraram. Fui fazer a entrevista com eles e vi, conversando com os dois, que aquela relação já era uma relação recheada de contradições. Quando eu falo contradições, eu não estou dizendo pensar diferente. Pensar diferente é extremamente saudável. Eu estou dizendo a agressão que acontece naquele que pensa diferente. Naquele momento que eu estava sentado com os dois, eu vi que ali eles já não acordaram nas perguntas que eu fazia. Um dava a resposta A, o outro dava a resposta B, e mostrando assim, mas não é bem isso não. E um ia mostrando para o outro como se o outro não soubesse. Com o tempo eu fui observando que a relação dos dois era uma relação tumultuada. Mas ainda assim, o objetivo deles naquele momento era trabalhar a criança. E eu comecei a trabalhar a criança, a escola pediu um relatório de que aquele garoto já estava com acompanhamento terapêutico. E eu fiz o relatório e enviei para a escola. Passado mais ou menos 2 meses a 3 meses, chamei os pais e coloquei que era importante que os pais se submetessem à terapia. Porque o reflexo daquilo que eles estavam vivendo estava acontecendo dentro da clínica. Porque aquele garoto, por mais que a gente utilizasse os brinquedos,
como objeto terapêutico, aonde ele fazia a catarse, ou seja, ele colocava para fora aquilo que o incomodava, ele colocava para fora sempre de forma destrutiva. Então tinha alguma coisa a mais que não bastava um ambiente terapêutico para alicerçar o bem-estar no estado íntimo dele. Tinha alguma coisa a mais. Ele começava a destruir qualquer jogo, qualquer desenho, qualquer caricatura, qualquer lápis de cera. Ele começava a destruir aquilo que era oferecido. Chamei os pais e começamos a revezar o movimento terapêutico com os dois. Ora a esposa, ora o marido. E aí, uma curiosidade, cada profissional trabalha o casal da forma que ele acha melhor. Eu procuro trabalhar isoladamente. Um dia a esposa, no outro dia o marido. Numa semana a esposa, na outra semana o marido. Porque quando, na minha maneira de trabalhar, quando a gente coloca os dois juntos, às vezes o processo de agressão, de tumulto, invalida aquilo que a gente tem a colocar. Tem hora que a gente vira um poste na frente dos dois, de tanto que eles se agridem. E a gente tenta intervir, você faz uma colocação, faz outra, e começa o movimento de acusações. Ora, não dava para trabalhar com os dois, sendo que eles já faziam isso dentro de casa, eles estavam reproduzindo o que eles viviam num espaço curto que nós teríamos em relação à semana que eles têm. E aí eu comecei a trabalhar individualmente. Mas o que mais me assustou foi quando uma das vezes essa esposa chegou na terapia e ela chegou com um imobilizador do nariz, porque ela tinha tomado um soco no nariz do marido. Isso me assustou, ela tinha vindo do hospital, ela estava marcada para tarde, ela ficou horas no hospital. E aí, depois de fazerem raio-x, depois de verem se tinha algum outro comprometimento, ela não divulgar o que aconteceu quando ela chegou no hospital da rede particular. Ela foi depois do hospital, ela foi para o consultório e chorava convulsivamente. O processo de discussão e de agressões entre eles atingiu uma gravidade tal que saíram do campo verbal e passaram para a agressão física. Quando ela chegou com o nariz quebrado, eu fui aí explicar para ela e na outra semana para o marido que é isso que o filho está assistindo. Era o filho único e esse filho, ele estava convivendo com esse sistema de educação que eles estavam apresentando. E naquele momento, eles estavam estimulando no filho as dificuldades que o filho traz de passado, como todos nós trazemos. Todos nós temos o perfil de transtorno, de agressividade, de violência, todos nós temos. Mas isso não significa que pode ou precisa ser exteriorizado. Ele precisa ser educado. E naquele momento, quando eles exteriorizavam entre si, eles apresentavam para o filho como que uma pessoa deveria tratar a outra. E o filho, não podendo fazer com os pais, fazia com os colegas. E aí o garoto fez 2 anos, 2 anos e 1 mês, 2 anos e 2 meses, 2 anos e 3 meses, e os pais se separaram. E aí, depois do movimento de separação, como a 2 não conseguíamos fazer um movimento de educação saudável, com o movimento de separação, conseguimos trabalhar de forma pausada, porém mais equilibrada, a condução de um, de outro e o bem-estar da criança. Eu não estou dizendo que a separação, ela é, na maioria das vezes, que é o melhor caminho. Eu estou dizendo que se é para nós ensinarmos hábitos agressivos, hábitos ofensivos, hábitos doentios, é melhor que se separem. Como coloca para nós o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, não separeis o que Deus juntou, no item o divórcio. A separação, inúmeras vezes, é para consolidar o que de fato já está separado. Então, se é para estimular relações doentias dentro de casa, então é melhor que se refaçam
não se encontra ou se encontrem pouco apenas para conversar sobre coisas do filho e deixe que a educação flua, ainda que individualmente e com o adendo da sociedade, no primeiro caminho através da escola e das relações que a criança estabelece ali. Porque veja, dentro de casa recebe aquilo que nós estamos semeando no coraçãozinho deles. Recebe aquilo que nós estamos semeando na mente deles. Então, atentemo-nos para isso. Atentemo-nos para isso. Como nós estamos fazendo relações saudáveis? Desde recém-nascido, já estão em condições de serem submetidos ao processo educativo? Eu acrescento, desde a vida intrauterina, embora anterior à vida intrauterina, já estão sendo submetidos a observações do nosso contexto. Anterior à vida intrauterina. Na vida intrauterina, o movimento de educação. Na vida pós-útero, ele saiu do ventre e aí começa observações e exemplificações. É o dia a dia. E eles passam a ficar atentos a tudo. É isso aí. Até breve, se Deus quiser.